2! Eu tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês, porque a reunião de hoje é uma reunião muito especial. É uma reunião que foi preparada pela ala feminina do clube, as constelações, e olha, tá fantástica, tá muito legal. Hoje a gente vai ter especialidade de música, hoje a gente vai ter mensagem musical e muita surpresa, vai ter muita coisa legal. Então fica bem esperto, fica ligado, hein? Mas antes de tudo, a gente tem a nossa parte principal do clube, que são o quê? Os ideais. Então, você que tá aí sentado no sofá, você que tá deitado na cama, já pode ir se preparando, porque daqui a pouco eu vou falar um negócio, então... De pé um, dois! Eu sei que você não levantou. Então eu vou dar um desconto e vou falar de novo, ok? Se prepara. De pé um, dois! Sentido! Atenção, que agora irão começar os ideais. Posição para o voto. O voto. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Descansar posição. A lei. A lei dos desbravadores ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. Lema: o amor de Cristo me motiva. Alvo: a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Posição para o voto de fidelidade à Bíblia. O voto. Prometo fidelidade à Bíblia, à sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, dador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar posição. Agora nós iremos cantar o hino. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos fazer nossa oração para começar a nossa reunião? Senhor, meu Deus, muito obrigada por estar conosco. Nos ajude, continue nos protegendo, Senhor. Porque tantas coisas estão acontecendo aí no mundo, tantas doenças, tantas coisas ruins, e nós continuamos aqui, firmes e fortes com o Senhor. Nos ilumine para termos uma boa reunião, faça com que todos estejam bem em suas casas, fazendo as coisas certas, para logo nos encontrarmos com saúde. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema da nossa reunião é louvor, por isso agora teremos uma meditação muito especial. Olá, o meu nome é Débora. Eu sou uma juíza, profetisa e compositora. Debaixo de palmeiras, no alto de uma montanha, eu julgava os casos dos filhos de Israel. Um dos casos que vim a julgar foi o de Baraque,
o líder do povo contra o rei Nabim. Um dia, Deus me enviou uma mensagem, dizendo que Baraque lutaria contra esse rei. Sabendo disso, chamei Baraque e o avisei para se preparar para essa guerra e que Deus estaria ao seu lado. Porém, com medo, Baraque pediu para junto com ele ir à guerra, sabendo que onde eu estivesse, o Senhor estaria comigo. Junto a Baraque eu fui. Chamados ao Monte Jabor, criamos uma estratégia. Nossos inimigos tinham carros de guerra e nós tínhamos a sabedoria ao nosso favor. Nos escondemos nas áreas pantanosas, esperamos os seus carros de ferro. Quando os carros chegaram, eles se entalaram na lama e dessa forma vencemos a batalha. Emocionada, compus um cântico em gratidão a Deus, falando sobre sua grandeza e sobre como Ele nos ajuda a vencer nossas guerras. Eu não sei quais serão as guerras futuras, mas sei que o povo de Deus sempre terá que batalhar. Mas o importante é saber que o nosso Senhor está ao nosso favor e que o nosso Senhor vence as nossas batalhas. Por isso, cante, louve esse Senhor com a sua voz, com os seus talentos e com as suas orações. Eleve ao céu a sua voz e louve ao Senhor, porque Ele é grande e poderoso, e não há nenhuma guerra que Ele não pode te fazer vitorioso. Olá, desbravador, meu nome é Laura e nós vamos fazer a especialidade de música básica agora. Só para vocês conhecerem um pouco sobre mim, para quem não conhece, eu tenho formação técnica de música pelo NASP Hortolândia e eu tô terminando o 3º semestre da faculdade de música no NASP Engenheiro Coelho, sem DPs. A primeira pergunta dessa especialidade é qual é o significado de música? Bom, isso na verdade é título de artigo, então existem vários significados, nenhum deles é errado, nenhum deles é correto, então é um pouco difícil de falar isso é música, pá, pronto. Então, mas existem vários tipos de significado. Tem uns que dizem que é um fato social, ou que é um componente básico da vida cultural. Mas também dá pra você dizer que música é uma sequência de sons pra divertir os ouvidos. Então, tudo isso tá valendo. Mas tem algumas definições que eu achei que foram as melhores, assim, pra gente entender. A primeira delas é um arranjo de sons e silêncios que possibilita que o indivíduo possa experimentar a música no seu corpo. Também tem uma que diz que é uma linguagem que se traduz em sons e elas são capazes de expressar e comunicar sentimentos. Achei que essas são as mais legais. Tem pessoas que dizem que a música é a junção de melodia, harmonia e ritmo. Só que essa definição é um pouco escorregadia, porque às vezes não tem um dos 3 componentes e continua sendo música. Às vezes tem só um dos componentes e continua sendo música. Então dizer que é a junção dos 3 é um pouco difícil de dizer. Por exemplo, o rap é uma música falada, não é uma música cantada, mas não deixa de ser música. Tem músicas que são só ritmo, tem músicas que tem melodia, mas não tem harmonia nenhuma e não deixa de ser música. Mas também existe essa definição. O segundo tópico, ele já fala sobre o que quer dizer essas 3 coisas que eu falei: melodia, harmonia e ritmo. Melodia é a sobreposição de sons, é um conjunto de notas uma atrás da outra. Isso é uma melodia, são notas
uma vizinha da outra. Ritmo é um movimento ordenado de sons. Ele pode estar dentro de uma melodia ou não, mas ele é uma sequência ordenada que pode ser produzida por algum instrumento, pode ser qualquer som que você emitir de maneira ordenada, você vai estar fazendo um ritmo, numa percussão, no piano, no clarinete, na voz, enfim. É um movimento ordenado. Ah, e ele sempre gera uma onda, né? Porque quando você bate em alguma coisa, ele empurra o ar e isso gera uma onda sonora. Então, no final das contas, esse movimento é sempre o movimento da onda. Bom, harmonia é a sobreposição de notas. Então, é quando você toca várias notas ao mesmo tempo, tipo no piano, quando você toca um acorde. Nesse caso, são várias frequências simultâneas. Cada nota ela emite uma frequência. Dá até pra mostrar. Essa daqui é a onda. Enquanto eu tô falando, tá gerando ondas sonoras. Se eu tocar uma nota, ela gera uma onda. Na harmonia, você é como se empilhasse várias dessas e tocasse elas todas ao mesmo tempo. São frequências simultâneas, acontecendo todas ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo de harmonia, que são várias notas uma em cima da outra. Certo? Uma coisa legal sobre ritmo, pra você tentar fazer aí na sua casa. Tem como você bater, estralando o dedo, sequências de 4 numa mão e sequências de 3 na outra. É assim, ó. Parece só um ritmo comum, né? Mas se você olhar para uma mão, você tá batendo ritmos em grupinhos de 3 e na outra mão, grupinhos de 4. Ó, vou mostrar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui é 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fica o desafio para você tentar fazer aí na sua casa e descobrir e conseguir acompanhar cada mão e falar o número de cada um deles. Bom, a música é uma linguagem, assim como o português, que é uma linguagem. E as linguagens, elas comunicam coisas. E as linguagens também têm uma escrita. Como a música é uma linguagem, logo ela comunica coisas. E ela também tem uma escrita. E como é a escrita musical? As primeiras partituras, elas eram mais ou menos assim, ó. Não sei se tá focando. Elas tinham a letra aqui e uns risquinhos soltos aqui em cima. Essas eram as notas. E as pessoas tinham que cantar meio que adivinhando onde estava cada coisa. Isso começou a ficar muito difícil. Eles começaram a falar, não dá. Não sei se a nota tá assim, ou se tá, porque os dois estão em cima. Então, era muito difícil. E eles pensaram, nossa, gente, precisa melhorar isso. Então, de risquinhos, passaram a ser risquinhos em linhas. No começo eram 4 linhas. E não eram nem bolinhas, eram quadradinhos. E aí, com o tempo, eles foram melhorando. Porque com risquinhos, você sabe exatamente onde está cada nota. Igual na régua. Você sabe exatamente onde está os 3 centímetros, onde está os 4 centímetros, porque está tudo riscadinho. Na música é a mesma coisa. Olha aqui. Você sabe exatamente, se eu colocar uma bolinha aqui, você sabe que ela tá bem na linha. Se eu colocar ela um pouquinho mais pra cima, você sabe que ela tá bem no espaço. Se não tivesse nenhuma linha, você só ia ver as notinhas soltas e não ia dar pra adivinhar. Então, as linhas passaram a ajudar bastante na leitura musical. Esse conjunto de linhas, ele foi chamado pauta. Aqui tem uma pauta, aqui tem outra pauta, aqui tem outra pauta, não dá pra ver, mas tem. São conjuntos de 5 linhas. Só que pensa comigo, tem 5 linhas e 4 espaços. 5 linhas mais 4 espaços dá 9 espacinhos para colocar as notas. Agora pensa em quantas notas a gente tem para tocar. Tem muita nota pra gente tocar. Como que a gente vai colocar todas as notas que a gente quiser tocar em 9 lugarzinhos? É por isso que existem as claves. As claves, por exemplo, a clave de Sol, a clave de Fá, a clave de Dó, elas servem pra gente dizer quais notas que vão ser colocadas na pauta. Então aqui nós temos 3 claves em 3 pautas.
Essa é a clave de Sol, essa é a clave de Fá e essa é a clave de Dó. Quando a gente coloca notas, quando a gente quer escrever notas mais agudas, a gente usa a clave de Sol, porque ela dá espaço para notas mais agudas. Quando a gente quer escrever coisas mais graves, a gente usa a clave de Fá, porque aí tem lugar para notas mais graves. E na clave de Dó é como se fosse um médio, um meio termo. Por que elas recebem esses nomes? Quando a gente olha a clave de Sol, a gente percebe que ela começa a ser escrita na segunda linha. Aqui. Começa aqui, dá uma voltinha, sobe e desce. Mas ela começa na segunda linha. Então, se ela começa na segunda linha, a segunda linha vai ser um Sol. E aí, se você quer descobrir as outras, você só faz a conta. Se for pra cima, você vai aumentando. Se for pra baixo, você vai diminuindo. Se aqui é Sol, por exemplo... Que didática. Aqui tem um Sol. Se você quer colocar um Lá, é só contar. O Lá depois do Sol. Se o Sol tá na linha, o Lá vai estar no espaço. Se você quer colocar um Si, se o Sol tá na linha e o Lá tá no espaço, o Si tá na outra linha. E por aí vai. E aí você vai descobrindo pra cima e pra baixo. Linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Na clave de Fá, tá vendo que tem 2 pontinhos aqui? E tá vendo que ela começa na quarta linha? Se ela começa na quarta linha, na quarta linha vai ser o lugar do... Isso! E na clave de Dó, como ela parece um Bzinho, mas o meio dela, do B, fica bem na terceira linha. Então, na terceira linha vai ficar o... Isso. Tcharam! Beleza. Se você não entendeu até agora, agora você vai entender. Vamos escrever uma escala na clave de Sol, por exemplo. O que é uma escala? Bom, vocês devem saber quais são os nomes das notas. Caso você não saiba, os nomes das notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E aí vem Dó de novo, e aí Ré de novo, e Mi de novo, e Fá de novo, e Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vai embora. Uma escala é uma sequência de uma nota até a outra nota. Por exemplo, se a gente vai de Dó até o outro Dó, a gente tem uma escala. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Isso é uma escala. E como é que a gente pode escrever essa escala dentro da pauta? Bom, é só a gente descobrir primeiro onde é que está o Dó. Se aqui é o Sol, na segunda linha, a gente precisa descobrir cadê o Dó. O Sol está aqui. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Se o Sol tá na linha, o Fá tá no espaço, e o Mi tá na outra linha, e o Ré tá no espaço. E agora o que a gente faz? Que acabou a pauta. Nesse caso, a gente pode inventar um risquinho aqui, só para facilitar a nossa vida, né? Para não ter que usar uma outra clave inteira só para escrever uma nota. A gente coloca um risquinho nela. Pronto. A gente não precisa enfiar mais uma linha inteira só porque a gente quer descer uma nota. A gente faz só um pedacinho da linha e coloca a nota ali embaixo. Dá pra entender? Beleza, achamos o Dó. Ó, Dó na linha, Ré no espaço, Mi na linha, Fá no espaço, Sol na linha. Tá certo. Agora, a gente vai escrever a escala inteira. Ai, derrubei. A gente vai escrever a escala inteira. Aqui. Se o Dó tá aqui, show, Dó. Cadê o Ré? Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, hein? Sol, lembrou? Lá, ups. Si, Dó. Yeah! Uma escala inteira. Isso é uma escala de Dó maior. Aqui. Esse é o Dó. Esse é o Ré. Esse é o Mi. Esse é o Fá. Esse é o Sol. Esse é o Lá. Esse é o Si. Esse é o Dó. Agora a gente vai colocar a escala de Dó na pauta, na clave de Fá. E para isso a gente tem que achar primeiro aonde está o Dó. Se esse daqui é o Fá, cadê o Dó? Fá, Mi, Ré, Dó. Ótimo. Já vamos começar aqui. Dó. Né? Se o Dó tá aqui, o Ré vai estar no espaço. Se o Ré tá na linha... Se
Se o Ré tá na linha, o Mi vai estar no espaço. Se o Mi tá no espaço, o Fá vai estar na linha. Se o Fá tá na linha, o Sol vai estar no espaço. E se o Sol tá no espaço, o Lá vai estar na linha. E se o Si e se o Lá vai estar na linha, o Lá vai estar no espaço. Ou o Si vai estar no espaço. E aqui, o Dó. Chegamos de novo. Uma curiosidade, se você for no piano, esse Dó e esse Dó são a mesma nota. Gostou? Só que aqui, se esse Dó é a mesma nota que esse Dó, perfeito. Porque aí no piano as notas que forem pra cima desse Dó, eu vou escrevendo nessa pauta aqui. E se as notas forem mais graves do que esse Dó, eu vou escrevendo nessa pauta aqui. Entendeu? Na clave de Dó é mais fácil ainda, porque o nome da clave já é a primeira nota que a gente vai usar. Então, se esse daqui é a nota Dó, perfeito já só continua. Se aqui tá o Dó, aqui tá o Ré, se aqui tá o Ré, aqui tá o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si, o Dó. Viu? Ih, a luz da janela não tá ajudando. Entendeu? Isso aí. Outra brincadeira que vocês podem fazer é com o ritmo corporal. E aí vocês vão fazer vários sons diferentes com o próprio corpo. E eu vou ensinar um ostinato pra vocês agora. É assim. Vocês vão primeiro bater com a perna direita no chão. E depois bater 3 vezes, 4 vezes com a mão na perna. Então vai ser... E aí a perna direita e a perna esquerda logo em seguida. Então vai ficar... E depois vocês vão acrescentar a palma, o estralo e o outro estralo. Então vai ficar... Pegou? Vou fazer mais devagar. Depois vocês vão treinando até vocês conseguirem fazer isso mais rápido. E aí vai ficar mais ou menos assim. Depois vocês podem colocar esse ritmo junto com a música Bolacha de Água e Sal do Palavra Cantada, que fica super legal. E aí, se vocês tiverem mais pessoas da sua família, porque não dá pra chamar os amigos, né? Por enquanto não. Mas aí vocês podem fazer com a família de vocês e depois que acabar a quarentena com seus amigos. E aí vocês podem fazer esse ritmo, cada um fazendo o próprio ritmo. E depois vocês podem também subdividir eles. Tipo, um grupo faz só um pedaço do ritmo e o outro grupo faz só a outra metade do ritmo. E aí vocês inventam do jeito que vocês quiserem. E aí dá pra criar variações, tirar outros sons que vocês conseguem fazer com o corpo. Aí eu vou mostrar com a música, peraí. Quando vou brincar na rua, gosto quando encontro meu amigo, gosto quando a mãe do meu amigo me oferece uma bolacha de água e sal, gosto de bolacha sem açúcar. Última atividade para vocês se desafiarem essa daqui, ela é a seguinte. A gente vai ter 4 pulsos e aí dentro desses 4 pulsos a gente vai colocando cada vez mais notinhas, mas não notas. A gente vai fazer sílabas ao invés de notas, porque ao invés de a gente fazer tá, 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 a gente vai transformar esse tá, tá, tá em palavras. Então, o nosso pulso vai ser esse aqui, ó. E aí, tá vendo que a gente tem 4 batidas. Dentro de cada batida, a gente vai acrescentando cada vez mais sílabas. Então, no começo a gente começa com uma sílaba, uma sílaba, uma sílaba, uma sílaba. E depois a gente vai continuar. 2 sílabas, 2 sílabas, 2 sílabas, 2 sílabas. 3, 4, 5, 6 e 7. Até a gente conseguir colocar 7 sílabas dentro de cada tempo. Então, vamos lá. Começa aqui. Pão, 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 pão. Bolo, bolo, bolo,
música, 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 música. Vou correndo, vou correndo, vou correndo, vou correndo. Copacabana, 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 Copacabana. Música, 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 música. Caramelo lambido, caramelo lambido, caramelo lambido, caramelo lambido. Yes! Fica aí o desafio. E o legal é vocês não se esquecerem de que o valor de cada sílaba tem que ser tudo igual. Então, se você não pode fazer caramelo lambido, tem que ser tudo do mesmo tamanho, tá bom? Isso aí, beijo pra vocês, estudem música. Qualquer dúvida pode falar comigo. Isso aí, Maranata.
não me conhece, meu nome é Thalita Bianchini, eu sou professora de música aqui no NASP. E eu vim aqui para conversar um pouquinho com você sobre música. Você sabe o que são as propriedades do som? Ih, que palavra esquisita! Propriedade! Mas não é difícil não, vou te explicar, ó. São quatro propriedades. Tem o timbre. Timbre é o som que a gente escuta. Por exemplo, sabe quando você escuta a voz de alguém e aí você fala assim: ah, é minha mãe que tá falando. Ou você escuta algum instrumento e fala assim: este é o violão. Ou quando você escuta algum som de animal, algum barulho de animal e você fala: ah, esse é o cavalo. Pois é, você reconhece o som deles por causa do timbre, porque cada instrumento, cada pessoa, cada animal, cada um tem um timbre diferente, tem uma voz diferente, produz um som diferente. O som do piano é igual ao som do violão? Não, cada um tem um som próprio. A minha voz é igual à sua voz? Não, nossas vozes têm um timbre diferente. Então isso é timbre. É o som que a gente escuta e é o que diferencia a sua voz da minha, o som do violino para o som do saxofone. Isso é timbre. Depois tem a duração. Ah, esse é fácil. Esse é se o som é curto ou longo. Por exemplo, o som do pato. Quê, quê, quê. É um som curto. O som da vaca. É um som longo, comprido. Vamos ver se você aprendeu. Esse som aqui, ó. É curto ou é longo? É curto, muito bem. E esse aqui, escuta. Esse é longo, muito bem. Próxima propriedade do som. A gente já aprendeu timbre e duração. Agora a gente vai aprender intensidade, que significa se um som é forte ou se um som é fraco. Por exemplo, pensa aí, num som bem forte que você conhece. Eu pensei no som da moto, é muito forte. E no som fraco, sabe o que eu pensei? No tic-tac do relógio. É bem fraquinho. A gente precisa colocar perto do ouvido para a gente poder escutar, né? Próxima propriedade do som e última é a altura. Significa se ele é agudo ou se é grave. Por exemplo, o som do passarinho é agudo ou é grave? Agudo. O som da vaca, que a gente já falou, é um som agudo ou é um som grave? É grave. Esse som aqui, ó, é agudo ou é grave? É agudo, muito bem. E esse aqui é um som agudo ou grave? É grave, muito bem. Essas foram as propriedades do som. Timbre, intensidade, altura e duração. Espero que tenha sido fácil. Agora, eu tenho uma proposta para te fazer, uma brincadeira. Eu quero fazer uma bandinha junto com você. Assim, ó, você precisa pede ajuda para sua mãe, não vai me deixar mulher brava. Pede ajuda para ela para pegar alguns utensílios de cozinha. Por exemplo, pode ser 2 colheres, pode ser 1 colher e um pote, pode ser 2 tampas. O relógio vai correr aqui e eu tô te esperando. Vai lá na cozinha buscar e já volta. Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas
me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, nele eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Espero que você tenha entendido, tenha compreendido todas as propriedades do som, timbre, a altura, intensidade e duração. Um beijo, um queijo pra você. Adorei estar com vocês hoje. Um beijo, um queijo. Bye, bye. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, eu sou conselheira da classe de pesquisador e eu vou explicar o item 5 da especialidade de música, que diz o seguinte: saber o que significa a palavra intervalo na música e explicar o intervalo de meio tom, de um tom, uma terça, uma quinta e uma oitava. Então vamos lá, o intervalo significa distância ou altura entre duas notas. Eu já vou explicar mais pra frente com exemplos, mas eu vou te explicar agora as duas categorias que o intervalo é dividido. Ele é dividido em intervalo harmônico e intervalo melódico. Intervalo harmônico é quando um instrumento consegue tocar duas notas ao mesmo tempo. Por exemplo, piano, teclado, guitarra, baixo, violão, esses são instrumentos harmônicos. Já os instrumentos melódicos são aqueles que têm que tocar duas notas separadamente, porque não é possível tocar duas notas ao mesmo tempo. Por exemplo, clarinete, flauta, trompete, saxofone, esses são instrumentos melódicos. Então vamos lá. O que é o intervalo de meio tom e o intervalo de um tom? A gente já sabe que intervalo é a distância entre duas notas, beleza? Meio tom é a menor distância entre duas notas. Por exemplo, vamos ver aqui no pianinho. Entre dó e dó sustenido. Dó e dó. Entre dó e dó sustenido não tem mais nenhuma nota, ou seja, é um intervalo de meio tom. O que é um tom? Um tom é quando tem dois semitons. Ou seja, entre dó e ré. Dó e ré é um tom. Por quê? Porque entre dó e ré tem o dó sustenido. Dó sustenido para ré. Ou seja, dois semitons. Ou seja, um tom. Então, o intervalo de um tom é quando tem dois semitons entre as duas notas. Outro exemplo, ré e mi. Mi e Fá sustenido, porque como a gente pode ver, entre Mi e o Fá não tem nenhuma nota, ou seja, para dar um tom tem que ter dois semitons. Mi e Fá, meio tom, Fá, Fá sustenido, outro meio tom, ou seja, um tom entre Mi e Fá sustenido. Beleza? Então, o que é o intervalo de terça? É quando a distância entre as duas notas tem três notas, só a gente contar. Dó, Ré, Mi, ou seja, entre Dó e Mi é o intervalo de terça, porque a gente tem três notas. E o que é o intervalo de quinta? Vamos partir da nota Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol. O intervalo de quinta é a distância, é quando entre duas notas tem cinco notas. Como a gente viu aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A quinta de Dó é Sol. E o que é uma oitava? Novamente, a gente pode partir de qualquer nota. Vamos partir da nota Ré. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ou seja, uma oitava é quando você parte de uma nota e vai chegar nela novamente, só que mais aguda ou mais grave, porque a pessoa pode tanto subir ou descer na escalinha. Que vocês, eu acho que aprenderam já no item 3. Então, pessoal, é isso. É muito simples. Minha explicação sobre intervalos, espero que vocês tenham entendido o intervalo de um tom, meio tom, menor distância entre duas notas, o intervalo de tom quando tem dois semitons entre duas notas, o intervalo de terça quando tem três notas, o intervalo de quinta quando tem cinco notas entre duas notas, e o intervalo de oitava quando tem 8 notas. Muito simples, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só vocês me chamarem no WhatsApp. Beijo. Nesse momento, nós vamos ouvir o depoimento de uma ex-desbravadora do Clube Luzeiros da Colina, falando de como o clube foi importante na vida dela e como o aprendizado levou ela a ter uma vida profissional de sucesso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Queria mandar o meu abraço virtual e aí para cada membro do Clube de Desbravadores Luzeiros da Colina. Meu nome é Kátia Reinert e eu
Moro aqui hoje no estado de Maryland, nos Estados Unidos, já fazem quase 30 anos. E estou mandando esse abraço virtual, uma mensagem para vocês. Eu tenho muito carinho por esse Clube Luzeiros da Colina. Foi o meu clube de desbravadores quando eu morei aí em Hortolândia. Praticamente 4, 5 anos da minha adolescência, na época juvenil, entre os 11 e os 15 anos mais ou menos, eu fui membro desse clube. E tenho muitas lembranças especiais. Eu lembro que o professor Ottoni era o diretor do clube, o professor Sérgio, que fez esse convite para eu estar compartilhando com vocês, era líder na região também dos clubes, e nós tivemos muitos momentos agradáveis. Eu lembro com muito carinho e assim, com saudades dos amigos que a gente tinha alguns amigos que cantavam, tocavam, e a gente cantava, e era um clube muito, muito rico na música, nos acampamentos, a gente sempre estava envolvido com isso. Eu também lembro com muito carinho os acampamentos que a gente tinha, as caminhadas longas. A primeira vez que eu fiz uma caminhada mais longa foi ali num dos acampamentos que a gente fez 15 quilômetros. Eu lembro, nossa, 15 quilômetros. Era uma coisa assim que a gente sempre com uma aventura maior. Uma das coisas que eu tenho saudades, que eu gostava muito, era quando a gente fazia as especialidades. Eu lembro que a gente ia na casa da dona Dorina ali, lá na ponta, na curva, na época, em Hortolândia. Eu sei que agora é uma cidade enorme aí, mas antes era uma cidadezinha, um vilarejo menor. E a gente ia lá, ela tinha uma chácara legal, no sábado à tarde, às vezes no domingo, a gente ia e estudava a natureza, fazia aquelas especialidades, e ela, com tanto carinho, já era uma senhora idosa, mas com muita sabedoria, ela abraçava a gente, nos ensinava, era bem legal mesmo. Então eu tenho, assim, muitas lembranças especiais dessa época dos Luzeiros da Colina. E para mim, Deus, assim, eu nunca imaginava nessa época o que Deus teria para mim, que ia acontecer na minha vida. Eu estava tão envolvida com as atividades, era tão gostoso, e às vezes eu me perguntava, né, o que o Senhor vai fazer, o que vai ser, né, o que eu vou escolher, que carreira que eu vou seguir. E na época eu me perguntava, não tinha ideia, mas foi quando eu tinha 14 anos que eu li um livro aí que foi até recomendado e tal, no IASP, na época eu estudava aí também, e era o livro Ciência do Bom Viver. E nesse livro eu recebi o chamado para trabalhar na área de ministrar cura para as pessoas, cura física, mental, espiritual. Então eu decidi que eu ia trabalhar na área de saúde e senti esse chamado. E eu me lembro que um texto que sempre ficava assim na minha mente, uma promessa, é no livro de Jeremias 29:11. Não sei, acho que você já deve ter lido esse texto, é um texto conhecido, que para mim fez muita diferença. E ele fala assim, na versão da linguagem de hoje, ela fala, o texto fala: só eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de prosperidade, não de desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, que está falando. Então, é aquela promessa que fala, sabe o quê? Você pode nem imaginar que seu futuro vai ser, mas eu te conheço e eu conheço os planos que eu tenho para você. Planos de esperança, um futuro de esperança. Então, é algo que eu queria que vocês sempre se lembrassem disso. Eu sei que às vezes a gente nem sabe, né, qual que é o sonho de Deus para nós. Deus coloca no nosso coração o sonho. Na época que eu estava aí no Luzeiros da Colina, eu gostava muito de viajar com o clube, de conhecer pessoas, fazer amigos. Eu tinha vontade de ser uma missionária, ir para outros lugares, conhecer pessoas e conhecer o mundo. E eu lembro que nunca imaginava, né, o que Deus tinha para mim, mas Ele me chamou de alguma maneira, conduziu minha vida, me trouxe para cá assim que eu terminei meu curso aí no NASP, na época era o IASP, e aqui ele foi direcionando a minha vida, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar na área médica aqui, curando as pessoas fisicamente, mas também mentalmente, emocionalmente, e também trabalho na Associação Geral na área do Ministério de Saúde da igreja. Então eu tenho a oportunidade de
viajar ao redor do mundo, conhecer pessoas, conhecer novas culturas, ministrar para as pessoas cura física, mental, emocional, espiritual, trazendo Jesus e o plano dele que ele tem para nós como criador e como restaurador da nossa vida. E trabalho com os jovens, trabalho com adultos, trabalho com homens, mulheres que estão buscando, né, viver uma vida mais saudável, uma vida com mais abundância. E para mim isso é um privilégio. Mas eu ainda olho para trás e eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter estado no Luzeiros da Colina. Foi no Clube Luzeiros da Colina que eu tive a minha primeira oportunidade de falar em público. Eu lembro que a gente teve uma semana de oração juvenil, que cada um, tivemos alguns de nós falando o sermão naquela semana, e eu fui uma das pessoas. E foi a primeira vez que eu tive que falar e preparar. E assim como nessa oportunidade, muitas outras, o Clube Luzeiros da Colina deu para nós oportunidades para desenvolver os talentos que Deus deu para cada um de nós. Então, leve a sério as oportunidades, aceite e desenvolva os dons que Deus tem dado para você. Ele tem dado dons para cada um de vocês e Ele tem um plano e um sonho para você. Então, que você busque de Deus, pergunte para Ele e Ele vai impressionar seu coração, assim como Ele fez comigo, para te usar para servir não só a Deus, mas também as pessoas ao seu redor. Isso vai deixar você muito feliz, vai te deixar cada um de vocês realizado, sabendo que vocês estão no centro do plano de Deus. E lembre de Jeremias 29:11. É uma promessa que é para você, assim como foi para mim. Deus abençoe cada um. Um abraço grande e eu espero, quem sabe, algum dia poder conhecer vocês pessoalmente. Um abraço. Luzeiros 1, 2, 1, 2, 3,